no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 20. O tema desse sermão é: a quem procuras? É uma pergunta. A quem procuras? João, capítulo de número 20. É Emerson, não é isso? O Emerson está pela segunda vez. Graças ao nome do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amado irmão Emerson. Sinta-se abraçado pela família Palavra e Ação. E creio que daqui a alguns dias você vai fazer parte dessa família também. Glória a Deus! Em nome de Jesus. Quantos acharam? Diga glórias ao Senhor. Glória a Deus! Diz assim a palavra: na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e lhe disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobria a cabeça de Jesus. Repita comigo: o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas dobrado no lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou chorando fora à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei aonde puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me aonde o pusestes, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: vi o Senhor, e disse que ele lhe falara todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Incline a sua cabeça, vamos orar a Deus. Bendito Deus, Pai santo e amado, glórias, honras, poderes, majestade, a Ti nós rendemos nesta noite. Queremos, ó Deus, Te agradecer, porque foi por causa
meu Senhor, daquela morte na cruz, que nós venhamos a ter vida e vida plena e abundante no Senhor. Papai querido, e a tua igreja, ela se reúne nesta noite por aquilo que o Senhor é. E venha, ó Pai, e todos aqui vêm, ó Deus, prestar a sua homenagem, prestar o seu culto racional a um Deus soberano. Que nesta noite o Senhor possa falar aos nossos corações. Que nesta noite o Senhor possa fazer conforme lhe apraz. Que todos que aqui estamos venhamos sair daqui renovados. Que todos que aqui estamos possamos sair daqui melhores do que entramos, meu Senhor, nesta noite. Porque o Senhor jamais dispensou o seu povo de mãos vazias. Pai, fala conosco, nos exorta, nos consola, nos edifica e nos desperta para, Senhor, a tua palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, igreja, eu gostaria de começar o sermão desta noite trazendo uma ilustração. Presta atenção na ilustração desta noite. Havia um comerciante em Bagdade que mandou o seu servo comprar alimentos na cidade. Passando alguns instantes, o seu servo ele volta. Só que ele volta pálido, ele volta trêmulo e diz: Senhor, agora mesmo, quando eu estava no mercado, eu fui empurrado por uma mulher no meio da multidão. E quando eu me voltei para ver, vi que era a morte que me empurrava. A morte, ela me olhou e fez um gesto ameaçador. Por isso eu te peço, me preste o seu cavalo, e eu vou sair dessa cidade para escapar do meu destino. Eu vou para Samarra, e ali a morte não poderá me encontrar. O comerciante, ele pega o seu cavalo e ele empresta ao seu servo. O seu servo, ele monta em cima desse cavalo, ele pega as esporas e fica no flanco do cavalo que sai às pressas de dentro da cidade de Bagdade. E o comerciante, o que ele faz? Ele vai no comércio e ele se depara com a morte. A morte estava no meio daquela multidão. E esse comerciante, ele se aproxima da morte e faz uma pergunta: morte, por que fizeste um gesto ameaçador ao meu servo quando tu viste ele pela manhã? E a morte responde: não foi um gesto ameaçador. Na realidade, eu fiquei surpreso por ver ele aqui em Bagdade. Porque, na verdade, eu tinha um encontro marcado com ele nesta noite em Samarra. O que eu quero dizer com isso, com essa ilustração? Se arrebatado não formos, todos nós teremos que enfrentar este momento. Se arrebatado nós não formos, não tem como fugir desta hora. Não tem como fugir da morte. A morte é um espírito que caminha sobre a terra. A morte, ela é real. A morte é implacável. A morte, ela é cruel. A morte é um inimigo temível. Todos nós tememos a morte. A morte é um espírito horrível. Tanto é horrível
que um dos símbolos atribuído à morte é uma caveira. A morte, diácono Daniel, quando ela chega sem avisar. A morte, ela não respeita ninguém. A morte, ela não respeita ricos. A morte, ela não respeita autoridades. A morte, ela não respeita os nobres. E o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele não se conforma com a morte, porque o homem criado à semelhança e à imagem de Deus, ele não foi criado para morrer, ele foi criado para viver eternamente. Mas a morte, ela passou a ter domínio quando o primeiro casal, ele desobedece a uma ordem dada por Deus lá no Jardim do Éden. Esse primeiro casal dá autoridade à morte para ela operar. Desde a desobediência do casal, a morte vem rompendo gerações como um rei imponente. A morte durante gerações vinha triunfando. Desde a queda do Jardim do Éden, cujo efeito atingiu todas as esferas, o homem experimentou a pior da morte, que foi a morte espiritual. E morte significa afastamento. Morte, ela significa separação. Esse casal, ele foi o quê? Ele foi afastado do Éden. Esse casal, ele foi separado do Éden, lugar de vida, lugar de comunhão com Deus. E por que Deus fez isso, pastor? Primeiro, por causa da desobediência, por causa do pecado. Segundo, para que eles não pudessem comer da árvore que estava no centro do jardim, a árvore da vida, porque se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente nesse estado decaído. Foi por isso que Deus pega o homem e o afasta do jardim do Éden. O homem foi afastado por causa do seu pecado e por causa da sua desobediência. E o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim: o Senhor Deus, por causa disso, o lançou fora do jardim do Éden. O profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, ele vai dizer que as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que também não vos ouça. O que me chama atenção é as vossas iniquidades. Iniquidade, pastora Guina, é saber que eu tenho que fazer o que é certo, mas eu faço o errado. É transgredir lei. Iniquidade é transgredir mandamento. E o casal, ele transgrediu uma ordem dada por Deus, e foi por isso que ele morreu espiritualmente. Então essa herança maldita de morte, ela passa a toda a humanidade. Nós herdamos a morte dos nossos primeiros pais. Nós herdamos a morte do primeiro casal, Adão e Eva. E de lá para cá, o homem passou a viver uma intensa busca da verdade que venha preencher o vazio da sua alma. Desde a queda, o homem vem nessa busca de preencher o vazio. Então, até mesmo sem entendimento do que é verdade, o homem passou a buscar. Isso se tornou algo inevitável para a vida e para o interior do homem.
seu coração, na sua alma, existe uma lacuna que precisa ser preenchida. E o homem passou a ter fome, e o homem passou a ter sede de ouvir aquele que preenche todas as coisas. Existe no coração e na alma do homem saudades de Deus. O homem tem saudade de Deus. O mundo de hoje que nós vivemos, em termos espirituais, não está muito diferente da época de Noé. O mundo de hoje, em termos espirituais, não está muito diferente da época dos juízes, da época dos profetas, da época dos apóstolos. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, e a Bíblia diz que são dias maus, as pessoas elas têm corrido atrás de uma vida melhor. O senhor tem alguma coisa contra isso, pastor? Nenhuma. Nós temos que correr realmente atrás daquilo que é melhor. Mas essas pessoas pensam que quando atingir um padrão de vida, a ânsia em busca da felicidade da alma terminará. Elas pensam que ganhando muito dinheiro, que prosperando materialmente vai preencher o vazio da alma. Elas estão enganadas. Quantas pessoas vão em busca desse preenchimento nos prazeres da carne, aí se envereda pelo caminho da prostituição, se envereda para o caminho do vício, se enveredam pelo caminho da bebida, achando que vão preencher esse vazio e não encontra o preenchimento nesses lugares. É verdade. Outros, por não encontrarem, enlouqueceram e cometeram suicídios. É verdade. Nós temos um exemplo clássico de alguns anos atrás, um homem que tinha tudo apareceu na mídia. E eu posso dizer aqui, o filho do seu Arthur Sentas, um homem rico, mas que um belo dia chegou diante na ponte Rio-Niterói, no vão central, se jogou lá de cima. As pessoas estão em busca do preenchimento da alma, do vazio que há dentro delas. E eles têm buscado de um lado para o outro. Eles chegam a sonhar que estão saciados, mas quando eles acordam, eles veem que eles continuam vazios. É verdade. E o profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 8, ele vai profetizar dizendo: será como um faminto que sonha que está comendo, mas quando acorda sente a alma vazia, ou como um sedento que sonha que está a beber, mas quando acordando ainda desfalecido se acha, e a sua alma ainda está com sede. A morte espiritual, ela causou esse dano no interior do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz: chegado à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E João vai dizer que nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Deus enviou o seu Filho, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que é que Deus faz? Ele envia o seu Filho na semelhança da carne do pecado, mas sem pecado, e condena na carne todo o pecado. A Bíblia vai dizer, no livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, que a vida da carne está no sangue. Repita comigo: a vida da carne está no sangue. Não, enche o peito, diz mais forte: a vida da carne está no sangue. A vida da carne, pastor,
pastor, aquilo está no sangue. Se o sangue ele estiver contaminado, se o sangue estiver com vírus, todo o corpo sente o efeito. É verdade. Vários exames feitos através do sangue tem como se constatar doenças. Sim ou não? Sim. Muitos exames de sangue que nós fazemos tem como nós identificarmos doenças. No sangue de Adão havia um vírus chamado morte e pecado. Mas no sangue de Jesus, repita, no sangue de Jesus, havia vida, e havia vida eterna. E João disse, nele, em Jesus, estava a vida, no sangue imaculado, no sangue incorruptível, está a nossa vida. Então, por gentileza, vira para o seu irmão que está do seu lado e diz, a tua vida está através do sangue de Jesus, e bendito foi este sangue. Aleluia. Bendito foi este sangue. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus ele veio para fazer com que a barreira da separação, morte não é separação, a barreira da separação entre o homem e o Deus caísse. Jesus ele veio para restaurar a nossa comunhão que uma vez foi perdida no Éden. Jesus ele veio para preencher o vazio existente na alma do ser humano. Jesus ele veio para ter um encontro com esse rei imponente que durante gerações e gerações reinou absolutamente, e esse rei se chamava morte. O encontro estava marcado num lugar chamado Gólgota, que traduzido no hebraico vai dizer lugar da caveira. Deus marca o encontro ali no Gólgota. Aleluia. E Jesus ele é colocado entre dois criminosos, um do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo, para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, que profetizara 700 anos antes. Como ímpio, ele foi contado. Crucificaram o nosso Jesus. E a crucificação era a morte mais horrível que existia na época. E Jesus é crucificado. E eu posso imaginar agora a morte tripudiando, a morte se exaltando, mais um, a morte se engrandecendo. Eles depositaram a confiança nele, ele está morrendo. Só que a morte não podia com Jesus. A morte não podia com ele. Eu vou dizer uma coisa para você: a morte não venceu Jesus. Foi ele que se entregou à morte. Foi ele que se deu voluntariamente à morte para, querido, apaziguar e para aplacar a ira de Deus. Então João vai dizer lá no capítulo 19, versículo 30, que quando ele diz eu tenho sede, e dou vinagre para ele, e ele diz está consumado, e inclinando a cabeça ele entrega o Espírito. Foi ele que entregou o Espírito voluntariamente.
Ele foi uma oferta. Ele se doou. Aleluia. E Jesus ele é sepultado. E durante esses 2 dias que antecederam a sua ressurreição, Jesus ele desce nas regiões inferiores da terra, tira o cativo, traz o cativo o cativeiro. Meu Deus! Chega diante do diabo e toma a chave da morte do inferno. E aí eu vejo Paulo na sua primeira carta à igreja dos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, dizendo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Louvado seja Deus. Aleluias! Oh, glória a Deus. Santo de Israel. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer. A morte ela foi vencida, mas ainda não foi destruída. Porque Paulo no versículo 26 desse mesmo capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, ele vai dizer que o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas João, quando ele está na ilha de Pátimo, e quando ele recebe a revelação, no capítulo 20, versículo 14, ele pôde contemplar. Ele disse assim: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Aleluia, aleluia. Então vai acontecer, querido, quando esse corpo corruptível se transformar também na incorruptibilidade, querido, nós vamos poder contemplar. Tragada foi a morte pela vitória. Ei, querido, se arrebatado formos e esse corpo ser transformado, nós poderemos também dizer: tragada foi a morte pela vitória. Meu Deus. Então quando Jesus ele ressuscita, e ele ressuscita na madrugada do primeiro dia da semana, e Maria Madalena ela vai ao lugar dos sepulcros, e ela vê que a pedra está removida, e ela sai correndo, vai chamar Simão, Pedro e João, e ela diz: tiraram o mestre do sepulcro e não sabemos aonde colocar. Os dois saem correndo, só que João sai mais apressado e chega primeiro, mas só que ele não entra no sepulcro. Ele se abaixa e vê que os lençóis estão no chão. Aí vem Pedrão, ele vem correndo, chega também, e ele entra no sepulcro. Aí ele vê os mesmos lençóis que João viu no chão, e do lado, lá na cabeceira, o lenço que cobriu o rosto dobrado. Pode ver que existe um versículo inteiro para falar do lenço. Isso está escrito, pastor, aqui. Algum mistério tem. Nada do que está escrito na Bíblia foi por acaso. Tem algum propósito. É Deus. E o lenço estaria à parte. E há uma tradição hebraica daquela época que dizia que o lenço dobrado tinha a ver com o seu amo e o servo. Todo menino judeu conhecia essa tradição. Quando o servo ele colocava a mesa de jantar para o seu amo,
ele procurava colocar de uma forma que viesse justamente agradar o amo. Era colocado de uma forma que o amo queria, e o servo sabia que tinha que ser daquela forma. E o servo, o que ele fazia? Ele colocava a mesa e ficava de um lugar à parte, olhando, até que o seu amo terminasse a refeição. Enquanto ele não terminasse, ele não podia encostar na mesa, ele não podia se chegar. Então, o que iria sinalizar que ele poderia se aproximar? Era o lenço. A tradição vai dizer que quando o amo terminava a refeição, ele levantava, pegava o lenço, limpava os dedos, limpava a boca, limpava a barba, empolava o lenço e jogava em cima da mesa. Esse lenço dobrado sinalizava que o amo havia terminado a refeição. Caso o amo se levantasse e o lenço continuasse dobrado do lado do prato, esse lenço dobrado sinalizava que o seu amo, ele iria ali, mas ele ia voltar. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele iria ali, Deus, que mas ele ia voltar. aleluia. Eu quero dizer uma coisa, Jesus usa a tradição para dizer: Deus vai voltar, Deus vai voltar, eu vou voltar, eu vou Ei, servos, o teu amo vai voltar! Ei, servos, o teu Senhor vai voltar! Aleluia! Graças a Deus! Quantos estão entendendo? Diga glória ao Senhor! Meu Deus! E Pedro e João, eles viram o lenço e viram os lençóis. E eles voltam para casa. Só que Maria Madalena, ela fica. E fica chorando. E ela se abaixa. E agora ela vê dois anjos. Um sentado à cabeceira e outro aos pés aonde Jesus havia se colocado. Meu Deus. E os anjos perguntam para a mulher: por que choras? Talvez seja essa pergunta que eu faço aqui nessa noite. Por que choras? Quantos estão chorando? Por que choras? E ela, quando ela se volta, ela vê Jesus. Só que ela não reconhece. Ela pensa que é o jardineiro. Muitas das vezes a ânsia e o desespero nos impede de ver. E Jesus pergunta: mulher, por que choras? A quem tu procuras? E é essa mesma pergunta que eu quero fazer nesta noite. A quem tu tem procurado? A quem tu tem procurado? Maria estava procurando no lugar errado, porque Jesus já não estava mais ali. Pergunta para o seu irmão: a quem tu tem procurado? Talvez o vazio que está dentro da tua alma, talvez a ânsia e o desespero tem te levado a procurar em lugares errados. E você foi procurar na prostituição, você foi procurar no álcool,
nas drogas. Aonde você tem procurado? Existem muitos lugares que são lugares mortos. Existem muitas igrejas que são igrejas mortas, com ensinamentos mortos, que não produz vida na alma. Aonde tu tem procurado? Em ministérios que estão mortos, não geram vidas, e você ainda continua com uma sede e com uma fome nessa tua alma de Deus. Muito cuidado, porque há ministérios mortos, há pastores mortos, há pessoas mortas, e pessoas mortas tiram do seu interior palavras mortas, e palavras mortas matam. Verdade. E talvez você tenha entrado dentro de um desses lugares e recebeu uma palavra de morte. A pergunta que eu faço: como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua alma? Ainda se encontra vazia? As palavras que você tem ouvido não tem preenchido. Porque o autor dos Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva. Aleluia, Jesus. E ela é eficaz. Aonde tu tem procurado? A quem tu tens procurado? O Jesus dos milagres? O Jesus das bênçãos? O Jesus que resolve os problemas? Eu quero dizer uma coisa nessa noite. Quem está aqui nessa noite é muito mais do que isso. Ele é o autor da vida. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E Ele está aqui nessa noite para saciar a fome, para saciar a sede da tua alma. A quem tu tem procurado, meu querido? Talvez você tenha procurado e só tenha encontrado poveiro que só querem ver a tua derrota, que só querem ver a tua morte. Mas Ele nessa noite está dizendo: vinde a mim, você que se encontra carregado, você que se encontra cansado de procurar, você que se encontra sobrecarregado nessa vida. Vinde a mim, você que não aguenta mais viver dessa forma. Ele está dizendo: vinde nessa noite até Ele. Aleluia. Você tem procurado em tantos lugares. Você já bateu tantas portas. Eu quero dizer: vinde, que Ele vai te aliviar nessa noite. Vinde você que está batido. Vinde você que está caído, triste. Ele diz: vem, porque eu te darei da minha água. E essa minha água no interior será como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vinde, pode vir. Pode vir. Porque nessa noite Ele manda te dizer: estou vivo. Eu quero te dar uma nova vida. Eu quero renovar as suas forças. Eu quero te levantar do chão. Eu quero preencher o vazio da tua alma. Eu quero alegrar o teu coração. Deixa eu dizer uma coisa: chega de procurar, você encontrou nessa noite. Você encontrou nessa noite. Você encontrou aquele que transforma a vida, transforma a morte em vida. E Ele manda te dizer assim: não temas. Não temas.
Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora eu vivo para Deus. E eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Vinde. Se colocar de pé, vinde. Vinde. Fala aqui da sua alma. Eu quero que no seu lugar você inclina a sua cabeça. E você começa a falar com Ele, dizendo: Pai, eu tenho te procurado em tantos lugares, mas não te encontrei em nenhum deles. Pai, eu sei que Ele está dentro do meu coração. Nessa noite fala com Ele, querido. Começa a falar para o Senhor, porque Ele quer mudar o quadro da tua vida, Ele quer mudar o quadro da tua história. Deus, Ele quer tirar desse estado de sofrimento, porque Deus não nos criou, querido, para este momento. Deus tem prazer na vida. Deus não tem prazer na morte, Deus tem prazer na vida. Deus está aqui nesta noite para ouvir o Senhor, a sua oração, para ouvir o Senhor derramar. Aleluia. Vinde a Ele, vinde. 2 minutos para você falar com Ele. 2 minutos, fala com Ele no seu lugar. Vinde. Pode falar, pode falar. Se derrama, pode se derramar. Maria estava chorando. Se você quiser chorar, pode chorar mesmo. Bota pra fora. Pode pôr pra fora tudo que está dentro de você. Pode botar pra fora. 20. Xalai de Campo Redes. 20. Deus quer transformar a morte em vida. Deus quer transformar a tristeza em alegria.